Bom, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de organização, trabalho, norma e meio ambiente. Na aula passada falamos aí sobre algumas características aí, né, da disciplina. Falamos um pouquinho também sobre segurança do trabalho, higiene do trabalho. E a gente falou sobre as normas regulamentadoras, que foram leis criadas para garantir a segurança e saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, né? Falamos também que uma das funções das organizações, das empresas, é garantir, né, a prevenção da integridade física do trabalhador e automaticamente garantir que não ocorra, né, doenças ocupacionais, que são aquelas doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, adquiridas, causadas ou agravadas pelo exercício profissional. Definindo ali a higiene do trabalho, isso é aplicado, né, em trabalhos administrativos, trabalhos na área elétrica, né. Todo o ambiente de trabalho possui riscos. É claro que existem riscos em suas classificações, a gente vai ver depois na norma regulamentadora número 9. Falamos aqui que as normas regulamentadoras, né, foram criadas aí, aqui no Brasil na década de 70, né? Tínhamos lá 28 normas regulamentadoras, hoje nós temos 37 em vigor, né? 37 são as normas regulamentadoras urbanas, gerais, e 5 são as normas regulamentadoras rurais. Legal? Então a gente está falando sobre as normas reguladoras urbanas, tá? A gente já falou na aula passada sobre a NR1, 2, 3. E a gente vai começar a falar sobre a NR4. Nós não vamos aqui falar sobre todas as normas regulamentadoras, ok? Vamos tratar apenas das mais importantes e as comuns entre os demais trabalhadores de diversas categorias, tá certo? Então a gente define aqui como higiene do trabalho, ou higiene ocupacional, ocupacional do trabalho ou profissional, ok? É um conjunto de medidas preventivas relacionadas ao ambiente de trabalho, visando a redução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Acidentes de trabalho são ocorrências que causam dano à integridade física do trabalhador ou ao patrimônio da empresa, já falamos na aula passada. E doença ocupacional ou profissional, ok? São doenças causadas, mantidas ou agravadas pelo exercício profissional. Legal? A higiene do trabalho consiste em combater doenças profissionais. Uma das atividades da higiene do trabalho é a análise ergonômica. Aqui fala da ergonomia, tá certo, gente? NR número 07 fala da ergonomia. Só um parênteses aqui. A ergonomia tem a ver com a postura, né? A iluminação, adequação do mobiliário, dos móveis, ferramentas, espaços físicos relacionados ao trabalhador, né? Então tá lá, é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema. E também é a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar, a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral de um sistema. Pessoal, quando a gente fala em relação ao bem-estar, tem a ver com a prevenção, tá, de acidentes, doenças ocupacionais. A gente sabe que um ambiente, né, que tem que onde ocorre um ambiente de trabalho ocorre muitas doenças ocupacionais e acidentes, não tem como a gente manter um bem-estar, né? Quando a gente fala em relação ao bem-estar, nós estamos falando do bem-estar físico e mental. São muitas as empresas, pessoal, que têm uma preocupação com o bem-estar mental também, né? Tem empresas que têm pressão por produtividade, as jornadas de trabalho são extensas, né? Há o assédio moral, o xingamento, não há um bom clima organizacional, o comportamento, as interações dentro do ambiente de trabalho são feitas de forma hostil, né? Existem maus tratos, xingamentos,
né? Existem ambientes de trabalho que é ruim, né, da gente, de convívio. Então, uma das funções da ergonomia é melhorar automaticamente esse bem-estar, não só o físico, mas o bem-estar mental. É claro que quando a gente está bem, está num ambiente de trabalho onde propicia condições de prazer, né, de interação, de respeito, ok? Um ambiente harmonioso, tranquilo, faz com que automaticamente se reflita lá na produtividade, ok? Ninguém trabalha bem insatisfeito, ok? Então uma das funções aí da ergonomia também é o bem-estar mental, tá legal? Segurança do trabalho pode ser entendido como um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais novamente aí, bem como proteger a integridade física e a capacidade de trabalho do trabalhador, tá? Então nós falamos aí que nós temos aí normas NR1 a NR37, ok? E a gente vai começar a falar aqui sobre algumas NRs que a gente considera aí as comuns, tá certo? Então utilizadas aí por várias categorias, já que a gente viu aqui que algumas normas regulamentadoras são específicas. Deixa eu ver se está gravando aqui, tá? Ok? Então a gente vai falar aqui da NR número 4, ok? Temos diversas normas regulamentadoras, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a norma número 4, que quer dizer essa sigla SESMIT, né? Serviço especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Então, a norma regulamentadora número 4, gente, que trata desse assunto, tem como finalidade reduzir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E tem um grupo de profissionais que atuam aí no SESMIT, tá legal? Então, normalmente aí o SESMIT é formado pelo médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e o auxiliar de enfermagem do trabalho. Eu já ouvi falar até em odontólogo do trabalho. Eu não sei se... Vou botar um asterisco aqui, porque eu não sei... Tem odontólogo do trabalho, que eu não sei ainda se está em vigor a questão da utilização do odontólogo do trabalho.
ok? Existe também, galera, um quadro, né, de dimensionamento do SESMIT, tá certo? Então o SESMIT ele presta assistência aos trabalhadores, vítimas de acidentes, um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Eles sabem aí a questão de primeiros socorros. Toda e qualquer empresa deve ter um médico do trabalho, ok? Em algumas empresas, dependendo do grau de risco, esse médico do trabalho ele deve permanecer dentro das instalações da empresa. Eu, por exemplo, presto serviço para uma empresa que fabrica dinamite, não sei se já falei para essa turma aqui, mas para a turma de elétrica não, né? Outra turma mais antiga. E pela questão do risco da atividade, que é a fabricação de explosivos, existe lá um médico do trabalho de plantão todos os dias na empresa, ok? Nas plataformas petrolíferas, existe lá um médico do trabalho 24 horas lá, pela questão do risco de produção de petróleo já com inflamável, existem produção de combustíveis, gases, etc. Legal? Mas toda empresa tem que ter um médico do trabalho. Acho que muitos de vocês aqui, ou alguns, já trabalham de carteira assinada e foram admitidos, né? Foram contratados por determinada empresa e fatalmente passaram lá pelo médico do trabalho, ok? Que é aquele profissional que vai fazer uma avaliação, né? Um exame médico, e vai determinar, no caso, vai decidir se você está apto ou não a desempenhar determinada função em determinada empresa. Legal? Então, mesmo que esse médico de trabalho não esteja lá na empresa, toda empresa tem que ter um médico de trabalho para cuidar do seu, a gente vai ver na NR7 e PCMSO. Legal? Cuida do PCMSO, o médico de trabalho, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá? O engenheiro de segurança do trabalho é o profissional aí que vai fazer as avaliações de risco, as medidas de proteção, né? É claro que o técnico de segurança também faz isso, mas existem aí alguns quadros de dimensionamento, né? Ele, na verdade, realiza, né, esses estudos, tá? Além do técnico de segurança do trabalho também, dependendo do número de funcionários e do grau de risco, eu obrigatoriamente tenho que ter determinados profissionais desse aqui, mas não é toda empresa que nós teremos, legal? Existe um quadro de dimensionamento dos SESMIT, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Aqui, gente, no SESMIT, ó, nós temos relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, né? As atividades exercidas aqui no Brasil e tal, e o grau de risco. Então, cada atividade aqui, ó, tem um grau de risco, ok? Aqui, ó, grau 3, 1, vamos ver outros graus aqui, ó.
Vamos ver. Extração de pedra, areia, argila, grau 4, ó. Ok? E aqui é o quadro de dimensionamento, é saber o número de profissionais que nós precisamos, legal? De acordo com o grau de risco da empresa. A gente acabou de ver aqui, ó, que nós temos graus diferentes. Aqui eu tenho o grau de risco e aqui é o número de empregados no estabelecimento, ó, tá vendo? Empresas que tem grau 4, aqui é o número de funcionários, ó. Quantos nós vamos precisar? De 50, preciso de 1. De 101 funcionários, 250, mais 1. E aqui a gente vai crescendo. Quanto maior o número de funcionários, maior o número de profissionais existentes. Existe um quadro de dimensionamento para a gente saber de quantos profissionais vamos precisar para cada atividade, de acordo aqui com o seu grau de risco. Legal? Beleza? NR5, norma regulamentadora número 5. Trata da CIPA, né? Que a gente já sabe aqui que é a... Tá aqui, ó. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Alguns trabalhadores, alguns de vocês já fizeram parte da CIPA, né? Ou já ouviram falar na CIPA, tá? Qual o objetivo da CIPA, gente? Dessa CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Qual é a função, o objetivo da CIPA? Desse grupo de pessoas aí que trabalham em prol da proteção da integridade física do trabalhador e, automaticamente, prevenção de doenças ocupacionais. O objetivo: prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Gente, o pessoal da CIPA, ele é eleito ele é escolhido por eleição, tá certo? É trabalhador, membro da CIPA. Bom, membro da CIPA, gente, é um trabalhador, tá? Vamos supor que nós trabalhemos aí no administrativo de uma empresa, na produção, na logística, vendas, não importa, tá legal? Mas na verdade, esse trabalhador, né, que é escolhido lá para ser membro da CIPA, ele tem uma preocupação com as questões relacionadas ao risco do ambiente de trabalho, ok? Então, ele é um profissional, seja ele de qual área for, mas ele está ali para auxiliar o pessoal do SEISMIT. Essa galera aqui, ó, auxilia o pessoal do SEISMIT no cumprimento das normas de trabalho. Então, vamos supor que eu seja um trabalhador, estou lá na produção, e o meu amigo, meu colega de trabalho está lá sem o protetor auricular, sem o abafador, sem o óculos, sem o capacete, sem luva, sem bota. Está numa posição, por exemplo, que possa oferecer riscos à integridade física do trabalho dele, ou cometer esse trabalhador alguma doença ocupacional. Eu vou alertá-lo, porque eu tenho uma função, né, que foi estabelecida por mim numa eleição, através da CIPA, em que eu auxilio o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança do trabalho, na fiscalização, né, do cumprimento das normas de segurança. Será que aquele meu amigo de trabalho, ele está cumprindo as normas de segurança? Essa é a função do membro da CIPA. Legal? Então, um trabalhador escolhido por eleição, seu mandato é de 1 ano, e esse trabalhador ele possui, onde está aspas aqui? Estabilidade
no emprego. Olha que bacana, né? Ele tem estabilidade, no caso, por 2 anos. 1 ano durante seu mandato. Então, enquanto ele for membro da CIPA, ele foi escolhido por uma eleição, né? Foi escolhido pelos funcionários, eles vão votar, né? Esse candidato a ser membro da CIPA, ele tem estabilidade durante 1 ano, durante seu mandato, e mais 1 ano durante 1 ano pós mandato. Em tese, tá, gente? Não pode ser demitido. Ok? O que quer dizer isso, gente? Olha só, em tese, ele não pode ser demitido, porque ele tem uma estabilidade. Ok? Mas, se ele cometer uma falta grave, roubou, né? Agrediu alguém, né? Cometeu uma falta grave relacionada ao ambiente de trabalho, ele pode ser demitido sim. Caso a empresa queira demiti-lo, terá que indenizar o tempo que ele ainda tem de estabilidade. Um exemplo, tá certo? Exemplo: trabalhador eleito com 5 meses de CIPA. Legal? É demitido. A estabilidade dele não é estabilidade dele é de 24 meses. Não é isso? 2 anos. Se ele é um trabalhador e eleito com 5 meses de CIPA somente, quantos meses faltam ainda para o seu término da sua estabilidade? Faltam 19 meses. Não é isso? De estabilidade. Se a empresa resolver indenizá-lo, né? Estes 19 meses, pode demiti-lo. Então, se a empresa resolve, a estabilidade dele é de 24 meses, ok, galera? Pega linha de raciocínio aí, 24 meses. Ele tem 2 anos de estabilidade. A gente colocou aqui, ó. 2 anos de estabilidade. A gente colocou aqui. Ok? Se ele tem eleito e tem 5 meses só de CIPA e é demitido, a estabilidade dele é de 24 meses, 2 anos. Faltam 19 meses para que ele termine, né, o término da sua estabilidade. Se a empresa resolver indenizar esses 19 meses, pode demiti-lo sim. Vai pagar 19 meses de salário, férias, 13º, FGTS, tudo que ele tem direito. Pode ser demitido, mas a empresa vai ter que indenizá-lo em 19 meses. Normalmente a empresa não faz isso, tá legal? Algumas atribuições aí da CIPA para a gente terminar. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMIT. Quem está no SESMIT? Médico do trabalho, engenheiro de segurança, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho e auxiliar do enfermeiro do trabalho, além do odontólogo de trabalho em algumas situações, tá legal? Elaborar o plano de trabalho que possibilite ação de preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. O que é um plano de trabalho, gente? É um passo a passo a ser executado, cumprido, para que a gente consiga observar as normas de segurança na execução de determinadas tarefas, tá certo? Vou trocar uma lâmpada. Quais são as normas, as medidas preventivas para que eu troque uma lâmpada? Avaliar o local, se o piso está escorregadio, desligar, né, a energia, ok? Calçar lá a escada, utilizar luvas, óculos, capacete, né? Em algumas empresas, por exemplo, você subir numa escada, você tem que verificar a pressão arterial, ok? Dependendo aí
do grau de risco, da preocupação que essa empresa tem com a segurança e a saúde, tem algumas medidas aí que são duríssimas, né? As empresas realmente levam a sério a segurança e saúde no ambiente de trabalho. A maior parte das empresas brasileiras não estão muito preocupadas com isso, visto que temos inúmeros trabalhadores e inúmeras atividades onde não há nenhum equipamento de proteção individual, que são dispositivos de segurança aí, que servem para proteger a nossa parte física e a questão da doença. Tá legal? Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como a avaliação das prioridades da ação nos locais de trabalho. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos. Então, esse colaborador, né, esse membro da CIPA, além dele ser um trabalhador comum, não recebe nada mais por isso, tá, gente? Ele é um trabalhador comum, ele está ali, né, orientado, ok? A fazer essas avaliações. Será que um objeto ali pode cair? Será que existe uma correia exposta aqui? Será que existe um risco de choque elétrico? Será que esse piso está escorregadio? Será que não seria melhor a gente colocar aqui uma proteção para que ninguém caia aqui dessa escada ou então na altura? Legal? Então ele está constantemente aí antenado para que ele consiga avaliar o local e saber quais medidas podem ser tomadas para garantir a segurança e a saúde, tá? Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. Periodicamente, né, as reuniões são mensais, tá legal? Nisso ele sai do seu ambiente de trabalho e vai para a reunião junto com os trabalhadores, propõe também algumas palestras e tal. Então, ele avalia cada reunião o que foi proposto e que a meta foi alcançada ou não, ok? Norma regulamentadora número 6, EPI, equipamento de proteção individual, ok? Também a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui alguns equipamentos de proteção individual. Bom, temos aqui alguns equipamentos de proteção individual, avental, né? Aí a braçadeira, dedo, proteção contra o tronco, né? A gente vê um outro avental aqui, vestimentas especiais, capacete, óculos, luva, roupa aí, né? Anti-chama, trabalha em energia elétrica, ok? Então, gente, equipamento de proteção individual, dispositivos, né, de segurança utilizados para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Por quê? Né? Vamos supor que esteja de capacete. Um capacete, ele previne acidente, né? Eu trabalho na construção civil. Pode cair qualquer coisa da altura, né? E eu estou protegido lá, dependendo do que vai cair, é óbvio, né, gente? A altura e tal, a velocidade daquele corpo para baixo vai me proteger contra um acidente aí, né? Um trauma no crânio, etc. Tá? Mas quando eu uso um abafador, um protetor auricular, né, para diminuir a questão do ruído, determinados ambientes de trabalho têm ruído altíssimo, eu não estou prevenindo um acidente, eu estou prevenindo uma doença ocupacional, tá certo? Capacete, protetor
auricular, né? Previne doenças, perda gradativa da audição. Então, quando eu utilizo um protetor auricular, né, um abafador, eu estou prevenindo doenças ocupacionais, que é a perda gradativa da audição. Eu tenho um ambiente muito ruidoso, então eu utilizo lá o protetor auricular ou abafador. Legal? Luva previne doenças ou acidentes, né? Dependendo do tipo de luva. Eu tenho luva, por exemplo, que é para energia elétrica, né? Eu tenho luva, por exemplo, que é para proteção contra alguns produtos químicos. Então são diversas as aplicações desse dispositivo de segurança. Tá legal? A gente tem visto aí os trabalhadores, né, da área da saúde com equipamento de proteção individual, né? A gente tem percebido que os hospitais não têm garantido que esses trabalhadores possuam seu equipamento de proteção individual próprio, né? Então estão utilizando aí uniformes especiais devido à questão da Covid, né? Então eles têm lá óculos, né? Usam luva, usam máscara, tá certo? E a máscara está prevenindo um acidente ou uma doença? A máscara, né? Ok? Então, para a questão do produto químico, né, até para a questão do vírus, quem trabalha na área da saúde utiliza a máscara, também serve para proteger contra a doença ocupacional, ok? Então são diversos os dispositivos de segurança aí, tá certo? PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A norma número 7 trata disso, tá? A gente tem nesse PCMSO, deixa eu escrever aqui o que é esse programa. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né? A gente pode caracterizar aqui como um conjunto amplo de ações da empresa, ok? Que é voltado a saúde de seus colaboradores e tem como objetivo monitorar, identificar riscos que possam provocar enfermidades, né, doenças, tá certo? Relacionadas ao trabalho. Bom, no PCMSO, gente, nós temos aí exames médicos, tá certo? Médicos são obrigatórios. A gente chama até aqui esses exames médicos, eles
servem para realizar um diagnóstico precoce. A gente pode falar que os exames médicos são obrigatórios e servem para realizar um diagnóstico precoce. É agir antecipadamente, né, precocemente, dos agravos à saúde do trabalhador. Ok? Então, nós temos aqui diversos exames. O primeiro dele, né, gente? Primeiro, exame admissional. Admissional. Quando eu vou ser admitido, contratado, eu tenho que saber se eu estou apto a desenvolver aquela função naquela empresa. Se eu não tenho uma doença pré-existente, então eu faço o exame admissional, né? Que algumas empresas levam realmente a sério. Como assim? Elas fazem realmente um estudo mais profundo, né? Vamos supor, eu vou trabalhar aí num setor de carga e descarga. Será que eu tenho algum tipo de lesão na coluna? Certo? Como é que está minha estrutura óssea? Faz lá, como é que está minha pressão arterial? Será que eu posso realmente fazer o transporte manual de peso? Ok? Faço exame de sangue, né? Eletrocardiograma. São diversos aí os exames, e tem empresas que não estão muito preocupadas com isso, né? A gente vai lá no médico do trabalho, designa o médico do trabalho. Isso quando você não paga pelo exame admissional, e essa empresa vai lá, o cara vai lá, o médico do trabalho, né? Pergunta se você tem alguma doença pré-existente, se você já fez alguma cirurgia, você responde tudo que não, bebe não, fuma não, você não fica faz nada. Legal? Ele mede ali, ele verifica a pressão arterial, né? Nem infla o equipamento direito e te dá um apto. E você vai lá com o ASO, né? Que é o atestado de saúde ocupacional, dizendo que você está apto ou inapto, né? Apto ou inapto para desempenhar determinada função. Legal? 2. Exame periódico. Normalmente uma vez por ano. Você é obrigado a passar pelo médico do trabalho para saber se você tem ou não alguma doença ocupacional, se adquiriu ou não uma doença ocupacional no ambiente de trabalho, ok? Então uma vez por ano você tem que comparecer ao médico do trabalho, ou o médico do trabalho vai até você, legal? Até a empresa no caso, tá? Exame de troca de função. Vamos supor que hoje você trabalha como motorista e amanhã você vai trabalhar no administrativo, ou vice-versa. O exame que você fez do admissional foi para uma função. Se você vai trocar de função, você tem que fazer um outro exame. Legal? Exame de retorno ao trabalho. Fiquei um tempo afastado, né, por uma questão de uma doença, um acidente, férias, não importa. Eu faço o exame de retorno ao trabalho. Quem cuida dos PCMSO, gente? O responsável a gente já falou lá em cima, né? Médico do trabalho. Esse cara é o responsável pelo PCMSO, tá? Ele que é o responsável pelo cumprimento do PCMSO. E temos um outro exame aqui que é o exame demissional. Legal? Você demitido tem que saber se eu estou sendo demitido, mandado embora, e se eu estou com alguma doença. Vamos supor que eu trabalho com solda durante muitos anos numa empresa e eu adquiri lá
a cegueira, perda da visão, perda gradual da visão, né? Trabalho, por exemplo, num ambiente que tem lá muita poeira, muitos produtos químicos suspensos. Será que eu adquiri uma pneumoconiose, uma doença do pulmonar? Né? Será que eu adquiri uma perda gradual da audição? Né? Então, a questão da surdez, pela questão do ruído altíssimo, então tem que fazer um exame para saber se eu não estou saindo, nem entrando e nem saindo da empresa com alguma doença. Tá legal? PPRA é o programa de riscos ambientais. Tá legal? Então, o PPRA tem a função que a gente consiga avaliar os riscos existentes no ambiente de trabalho. É a NR9 que trata disso, tá certo? Então eu estou na PPRA, eu vou avaliar os riscos, tá certo? Os riscos existentes no ambiente de trabalho. Esses riscos podem ser diversos, tá certo? Vamos lá. Física. Em que haja a presença de riscos ambientais. Então, na verdade, eu estou ali para identificar, né, os riscos existentes no ambiente de trabalho, ok?
Riscos químicos. Exemplo aqui, tá, gente? Poeira, gases físicos, ruído, umidade, radiações, vibrações, temperaturas extremas, biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, ergonômicos. Temos também riscos ergonômicos. A gente já falou na ergonomia no início da aula, né? Jornadas extensas, levando repetitividade, postura inadequada, trabalho em turno. Trabalho em turno, pessoal, aquele que a gente tem uma escala aí, né? Tem uma semana que eu tô de dia, outra eu tô à tarde, outra eu tô à noite, eu tô de madrugada. Nós temos um relógio biológico, né? Então não é legal pro organismo a questão do trabalho em turno. Somos aí mamíferos, né? Normalmente ficamos acordados durante o dia e dormimos à noite, tá? Em turno ou noturno. São exemplos aí de riscos ergonômicos, tá? Trabalho em turno é considerado aquele de 10 às 5 da manhã, né? Tem um inclusive adicional noturno sobre a hora normal, tá legal? 20% da hora normal, tá? Temos risco de acidentes, arranjo físico inadequado, tem a ver com a arrumação, né? Passagens estreitas, risco de incêndio ou explosão, inflamidade, correias ou engrenagens expostas. São diversos riscos, risco de corte, né? Ok? Então, na verdade, a NR número 9 trata aí, né, da classificação de riscos e formas de prevenção. Então, uma avaliação, identificação, né, um inventário, certo? Um levantamento dos riscos existentes
do X no ambiente de trabalho e isso for forma de prevenção, ok?